Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus. Estou aqui no quarto do Neto. Assim, eu garanto que eu durmo com minha esposa, tá? É só porque, como eu ainda não tenho filhos, né? Vocês entenderam, né? Enfim, é aqui onde fica todos os treinos do Focão, onde eu gravo vídeo aqui pra fazer lista de top 5, top 10, top o caralho que for, né? Aí, né? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou fazer um vídeo, tentar ser o mais breve possível, porque eu já tentei fazer já 2 vídeos aqui, todos eles deram 20 minutos e tudo, né? Eu vou tentar resumir bastante para vocês. Bom, pessoal, muito tem se falado assim do porquê, assim, na verdade muito tem se falado não, né? Mas assim, eu vi algumas perguntas, né, de pessoal perguntando assim, nossa, Neto, assim, por que é que você considera o Focus como o seu carro de sua vida, como você às vezes fala em uns vídeos? Você fala que você não vende o Focão, nem nada do tipo, né? Por que, Neto? Por que você faz isso, né? Bom, galera, eu sou uma pessoa assim que, para muitos que me conhecem pessoalmente, talvez saibam disso melhor do que nunca, eu sou uma pessoa que gosta muito de customizar carro, né? E eu realizei mais ou menos esse sonho lá em 2015, tá? Para quem não sabe, lá em 2015 eu comprei um Golf Sapão, tá? Eu já tive um Golf Sapão antes do Focão, tá? Ele era um Golf 2.0, 2002, 2003. Era um carro muito especial para mim, assim, meu primeiro carrinho, né? Era um carro assim que eu tava realizando meu sonho de infância, né? Porque eu não queira... Imagino eu que a maioria do pessoal da minha idade, que tem 28, 25 anos aí, já quis ter um Golfão MK4 na vida, né? E, assim, é um carro fenomenal, né? Só que eu peguei eu peguei porque eu peguei um 2.0, né? Porque não gostava muito do 1.6 e 1.8 turbo era muito inimaginável para mim. Não tinha condição de pegar um GTI naquela época, né? Você fala que o GTI naquela época também já estava começando a ter aqueles mitos de manutenção muito cara e tudo mais, né? Então eu acabei pegando 2.0, né? Só que, tipo assim, eu peguei um 2.0 por um preço um pouco alto na época, eu peguei por 19 mil, tá? Eu não sei se isso é alto, se isso é baixo, não sei, vai depender muito do que outros pegaram na época também, um 2.0, né? Mas eu peguei, galera, um Golf assim que eu customizei ele muito, mas também tive muitos problemas mecânicos com ele, tá? Era um carro que baixava muito óleo, né? Eu tô contando primeiro a história do Golf, assim, do porquê que eu tinha o Golf, porquê de eu gostar muito do Focus e porque considero ele minha vida. Assim, vai ser tipo isso, tá? Mais ou menos isso, assim, sabe? Enfim, eu amava aquele carro, tinha muitos problemas mecânicos naquele carro, né? Ele baixava óleo, tinha muito problema assim de descer a água dele também. E esse problema assim do óleo também não era normal no 2.0, tá? De consumir tanto óleo de que jeito, né? Ele consumia muito, chegava já 2.000 km já tinha que encher, porque estava quase esvaziando já, né? Então, era um carro assim que tinha muita pendência mecânica, né? E isso foi indo, até chegar 2017, quando eu decidi vender o Golfão, tá? Eu vendi ele no finalzinho de 2017, eu tava decidido porque eu não queria gastar mais dinheiro que eu já tinha gasto já na mecânica dele, né? Era um carro assim que se eu quisesse realmente livrar de todos os problemas dele, eu tinha de gastar uma baita grana, né? Então, eu pensei assim, não, é hora de eu vender este carro, né? Pra ficar bem claro, pessoal, eu queria muito ter o Golfão na minha vida toda, tá? Infelizmente não consegui isso, né? Eu até hoje assim, ainda me cobro muito assim. Não, na verdade não me cobro mais, mas assim, por um bom tempo eu fiquei me cobrando muito assim, de pensar assim, de que eu não consegui cuidar do Golf, né? Ou manter o Golf como eu queria, né? Mas não dava mais, galera, assim, sinceramente não dava mais, né? E eu tava decidido, assim que vendi o Golf, né? O Golf, pra quem não sabe, ele era o básico 2.0, né? Ele era a versão de entrada dos 2.0, né? Não tinha teto, não tinha ABS, não tinha airbag, era um carro que tinha só o básico do básico do básico, entendeu? Só bancos em couro, tá? Que era original só isso, que era original, além, né, do normal mesmo naquela versão. E eu tava decidido assim, que eu queria um carro sedã, assim, queria de preferência um sedã, e de preferência com teto solar, tá? E de câmbio manual também, né?
e né, assim, talvez assim com uma mecânica um pouco mais barata, né? O motor 2.0 do Golf era barato, assim, a manutenção dele até, eu não achava ela cara, mas o problema mesmo é que muita coisa se estendeu, né? Tinha muita coisa para arrumar naquele Golf, né? E eu vendi, eu queria um preço de 17 mil reais e tudo no Golf, só que tipo assim, o carro tinha, além de ser básico, o carro já tinha sofrido pancada na dianteira, o carro tinha muita repintura, né? Era um carro desalinhado também, ele tinha a tampa do porta-malas muito desalinhada, tá? Então assim, esses fatores assim foram muito fortes assim na venda do carro, né? Na época eu não entendia muito bem disso, né? Na época eu achava um absurdo isso e tal. Hoje em dia eu até concordo, né? Acabei assim pedindo 17 mil e acabei vendendo por 13 mil, né? E isso foi a melhor das ofertas, porque muita gente pedia 8 mil, 9 mil, tal, e eu vendi para uma garagem, e eu levei para uma garagem, né? Na época, inclusive, também eu tinha terminado, eu e minha hoje esposa, tínhamos tido um tempo naquela ocasião, naquela época, né? Graças a Deus, né? Deus nos trouxe de volta novamente, hoje estamos muito bem casados e tudo. Mas naquele tempo eu estava muito tava com sentimentos assim, sentimental assim muito fraco, né, muito ruim tudo, né. Tava precisando assim de um suporte psicológico, né? Porque eu tava me considerando um merda literalmente, né, e tudo, né. E naquela época, galera, eu acabei vendendo para uma garagem, né, assim, levando ele para uma garagem de frente de casa, um pessoal que conhece a minha família há muitos anos, né. Meu pai não queria muito que eu vendesse o meu Golf por particular, porque ele temia isso, né? Assim, de alguma pessoa aparecer lá com más intenções e tudo, e sabe, né? Meu pai, pra quem conhece, sabe do nível de preocupação que ele é. E assim, acabei vendendo pra garagem, né? E logo de cara eu notava um sedã prata com teto solar, né? Ele tava com basculante que fala, né? Não sei se é basculante. Um basculante semi-aberto assim, né? E tudo, né? E era o Focão, né? Tava do lado esquerdo, assim, do Golf, né? E o que acontece, né? Aí eu acabei vendendo ele por 13 mil, né? Queria 17, mas infelizmente acabei vendendo 13 mil. Até lucrei, se vocês querem saber, né? Dado tudo que ele tinha e tudo. E eu tava muito interessado no Vector Challenge 2.2, né? A cobiçada hoje Vector Challenge, né? 2001, 2002, manual com teto solar e tudo, bonitinho, né? E sedã ainda por cima, né? Que era a minha preferência. Galera, assim, sempre preferi sedã do que hatch, tá? Toda a minha vida eu sempre gostei muito mais de sedã do que hatch, tá? Eu tive o Golf e tal, mas é porque o Golf é o único assim que eu curtia hatch, né? É só o único assim que eu gostava dele hatch do que o Bora sedã, né? Porque, pra quem não sabe, o Bora, Volkswagen Bora, é o Golf sedã, né? O Bora sedã, assim, eu curto, mas eu não achava ele com um desempenho muito bom, não. Até porque já andei em um e achei ele meio bem manco, né? Mas assim, eu também, como bons, assim, eu queria um carro assim também com motor mais melhor, né, de desempenho, né? O Golf era bom, mas ele era muita força, ele não era velocidade, ele não era, assim, ele era arrancada ali. Na arrancada ali ninguém chega perto dele. Acho que até o Focus talvez não fizesse frente na arrancada, né? Mas depois o Focus alcança e some na frente. Enfim, aí eu tava negociando com esse Vector, ele tava pedindo 13 mil, né? E eu vendi o Golf, né? Eu vendi o Golf com 2 semanas de garagem, lá, e vendi por 13 mil, e 13 mil era o valor que eu ia ver o Vector, né? E como eu tava muito mal psicologicamente assim e tudo, eu e minha mãe tínhamos ido a uma psicóloga de longa data, assim, né? Pra quem não sabe, eu tenho um déficit de atenção, né? TDAH. E a gente precisa dessa... Eu tenho essa merda, assim, às vezes é meio evidente, assim, nos vídeos, assim, que... algumas coisas, assim, como esquecer, às vezes, o que fala, ou começar a se prolongar em coisas nada a ver com o vídeo, coisa do tipo, né? Então... E aí a psicóloga estava conversando com minha mãe e eu fiquei na sala de espera, né, esperando elas, né? De lá a gente ia ver o Vector, né? Na mesma semana, de terça para quarta eu vendi o Golf, né? O Golf tinha ido embora, tinha vendido, eu chorei igual uma criança, né? Quando vi o Golf indo embora, porque era o meu xodózinho e tudo, né? Um carrinho muito especial para mim.
Lembrando também que meu pai não gostava muito, meus pais assim nunca gostaram muito do Golf, tá? Também, nem minha esposa também nunca gostou muito do Golf também não. Ele era todo equipadinho, tudo, tinha bancos caramelo, tudo, uma coisa que eu nunca mais vou fazer na minha vida é colocar banco caramelo, né? E aí beleza, né? Vendi e tal, no sábado, aí depois da psicóloga lá, eu e minha mãe íamos lá ver o Vectra, né? A gente já tava conversando já, e que como esse Vectra tava muito ruim, não tava bom, tava caindo, tava tendo muita falta de acabamento, motor não tava muito bem, tava batendo alguma coisa, né? Isso que o cara me mandou o vídeo, tudo, né? E aí, e assim, é um carro assim para levantar, e assim, e tanto é verdade que entre o Golf no estado que tava e o Vectra, o Golf era mais lucrativo para mim, né? Se eu pegasse o Vectra, eu teria que gastar mais do que 13 mil, né? 13 mil para comprar, mas teria que gastar mais para arrumar, né? Então, ou seja, já não seria um bom negócio. Minha mãe, por exemplo, falava para mim que não era um bom negócio eu fazer isso, né? Até porque ela falou assim, se é entre um e outro, eu preferia mil vezes que você ficasse com o Golf e arrumando ele do que pegar um outro carro que você está conhecendo agora e arrumar, né? Mas, né? Mãe, né, já viu, né? E aí, quando eu tava lá na espera lá, né, esperando minha mãe e a psicóloga conversarem lá, eu fui olhar o anúncio, né, da loja que eu vendi o Golf e tudo, né? Eu tinha notado o sedã prata com teto solar, né? Que era o Falcão, eu notei que era o Focus e tudo. E eu notei que também tinha o motor do Datec e tudo. Na época do Golf mesmo eu já sabia já desse motor, que era um motor muito foda, e que nós golfeiros, galera, nós assim tínhamos um certo receio de ver um desses por perto assim na hora de um racha, porque a gente sabia que esse carro não tinha para ninguém, né? Eu participava das páginas de Golf e posso confirmar isso, tá? A gente tinha medo do Focus do Datec. Enfim, aí eu fui olhar o Focus, né? Minha mãe, eu mostrei pra minha mãe, falei assim, nossa, olha só, meu, tal, né? Ela gostou também, né? E aí eu fui olhar, né? Eu fui olhar o Focus, né? Caí na armadilha de abrir o capô, né? Eu acho que todo mundo, né? Todo foqueiro que se diz foqueiro já caiu no truque de abrir o capô do Focus, né? Pra quem não sabe, é só abrindo a chave lá na frente, lá, tá? E aí eu olhei, o motorzinho tava muito bem, tá? Assim, faltava, assim, brilho no carro, sabe? O carro tava muito bem alinhado e tudo, mas só tava brilho, né? E o carro reunia todos os utensílios que eu queria, né? O motor do Zatec, né, que era um motor muito forte, né, já era consagrado já há muito tempo. Tinha teto solar, tinha câmbio manual, tinha bancos em couro, tinha volante em couro, tinha um monte de coisa assim, sabe, que eu apaixonei assim logo de cara. Eu pedi para testar o carro, pisei na primeira reta, cara, que sensacional. Ah, cara, até hoje eu ainda me lembro da primeira acelerada que eu dei naquele carro, foi a coisa mais, assim... Sabe quando você pisa, você não sabe que o carro vai te jogar? Eu me lembro que eu tava assim, eu pisei o carro, sabe? Nossa, foi muito bom, cara, foi muito bom, foi a melhor sensação de todas, assim, sabe? E o cara tá pedindo 20 mil, né? Eu perguntei, né, assim, se tinha um desconto, o cara falou assim, ó, não tem como pedir mais desconto, porque esse aqui é o valor, tá? Não pode ter um valor menor que isso, né? E eu fui pra casa, né? Como era pertinho, tudo, né? Do lado, né? Eu fui pra casa, mandei as fotos, mandei o link pro Ford Focus Brasil, né? O nome da página no Instagram. E lá eles me falaram assim, e eu mostrei, né? O que eles achavam e tudo. Falou assim, ó, esse carro aí tá sensacional pro preço, tá dado, né? Alguns até brincou assim, ó, se você não pegar, eu vou até Goiânia e vou pegar este Focus, porque tá muito conservado e é muito raro e tudo mais, mas o que? Então eu pensei assim, porra, então eu tô entrando num bom negócio, né? E eu acabei fechando o negócio, né? Deu o valor do Golf que eu consegui de entrada e fui pagando aos poucos, né? Até chegar a 20 mil, né? Tipo, paguei depois 7 mil, mas assim, né? Mas foi de pouquinho em pouquinho, né? E aí comecei a equipar, né? E aí chega, assim, esse fator, assim, do porquê que é o Focus, o carro da minha vida, assim, né, galera? Primeiro porque é um carro, assim, que foi completo, né?
É um carro assim muito mais completo, é um carro que nunca sofreu uma pancada sequer. Sim, ele tem retoques, ele tem alguns toques da idade do carro, tem alguns detalhezinhos na pintura. Lógico que tem um carro 2007, vocês querem o quê, né? É um carro 2007 com 140 mil quilômetros, né? Então, ou seja, rodou muito, né? Assim, ainda mais que é um carro de 10 anos, então rodou muito em 10 anos, né? Então, 2007, 2017, né? Então eu tomei a decisão de pegar o Falcão e tudo, né? E assim, como eu falei pra vocês, né, galera? A sensação assim de acelerar e tudo mais, né? E o fato assim de ser muito rodado e tudo, o carro tava muito íntegro, né? Eu mostrei para o pessoal lá e tudo. Meu pai, eu mostrei até pro meu pai assim, ele gostou muito do carro assim logo de cara, né? Meu pai sempre foi muito crítico, né? Quem conhece meu pai assim sabe que ele é uma pessoa muito sincera, né? Assim, tem dias certos assim para chegar nele, coisa e tal assim, mais, né? E ele só andou só uma vez, tanto no Focus quanto no Golf. No Golf ele não gostou, né? Primeiro por causa do escapamento, como meu pai é um senhor de idade e tudo, né? Então é natural ele não gostar desses barulhos de escapamento, né? E minha mãe também amou, falou assim que é um carro assim muito mais completo, né? Até porque tinha airbags, né? Coisa que o Golf já não tinha ABS, né? Tinha tudo, né? Então era um salto, né? E hoje, né, minha esposa, por exemplo, quando ela viu o carro, ela gostou muito do carro também. A minha esposa, inclusive, ela ama também o Focus, assim, considera como é o filho dela também, né, digamos assim, né. Então, assim, é da família, assim, né, tudo, né. E, assim, voltando ao assunto do meu pai, assim, ele só andou só uma vez só, tanto no Golf quanto no Focus, e no Golf ele não gostou do barulho de escapamento, né, ele ficava falando assim pra mim, assim, que lado tal tá fazendo barulho, lado tal tá fazendo barulho aqui e tudo, né. E quando ele andou no Focus, ele só elogios, né? Falou assim, nossa, meu filho, tá muito bem íntegro esse carro e tudo mais e tudo, né? Então, assim, né, pra mim foi muito especial, né? Porque, tipo assim, galera, vamos falar a verdade, né? Os pais da gente, quando eles falam que a gente fez um bom negócio, é porque a gente fez um bom negócio, né? E também que minha mãe também não tava muito a favor de eu pegar o Vectra, porque, como eu falei pra vocês, né? Eu ia pagar 13 mil, mas teria que arrumar ele ainda, né? Então, né, não saberia se eu iria me dar bem com isso, né? Então, tipo assim, aí soma as pessoas que eu mais amo, assim, que eu mais, assim, amo de paixão, assim, nessa minha vida, amam o Focus, amaram o Focus, assim, que viram, né? Assim, sempre tiveram uma boa impressão. Somou-se o fato de o carro ser completo, um carro com ABS, um carro com airbag, um carro nunca batido, um carro com a pintura zero, né? Só pra vocês terem noção, galera, do que eu quero dizer de zero de pintura, o Golf ele tinha uma faixinha que é do farol até a lanterna. Eu não sei que caralho que o 2 não tem. Se tiver menos, desculpa, mano, mas eu nunca entendi por que caralhos você colocou aquela fitinha. Sinceramente, não sei. Muito feio, com todo respeito, né? E eu fui lá, tirei com a mão e tudo. Nossa, a pior coisa que eu já fui fazer na minha vida, né? E ficou a marca e tudo. Então era um carro repintado, era um carro batido, era um carro sem airbag, sem ABS, sem teto solar. E o Focus era outra coisa. Era outra coisa, né? Como eu falei, né? Tinha banco de couro, essas coisas tudo, tinha toda a luxúria e tudo mais. Tinha isso tudo, tinha airbag, tinha ABS, tinha teto solar, tinha banco de couro, tinha câmbio manual, né, e tudo, em cima do que, sabe? Nossa, eu me sentia o cara mais realizado, e até hoje assim ainda me sinto o cara mais realizado assim, quando eu me lembro dessa história, né? E outro fator assim, galera, é porque, tipo assim, é como eu falei pra vocês, assim, a conexão, quando eu entrei dentro do Focus, eu me senti tão vivo, sabe? Toda aquela chateação que eu tinha de ter perdido, de ter vendido o Golf, de tudo, de todas as minhas tristezas que eu tava tendo, assim, meu baixo astral, tudo parece que foi resolvido naquela hora em que acelerei o Focus, né? Então, assim, quando eu acelerei pela primeira vez, eu não, assim, cada um tem suas crenças e tudo mais. Eu acredito, assim, que Deus responde a gente de formas, das melhores formas possíveis, né? E aquilo ali, eu tenho certeza que foi coisa de Deus, tá? Se você não crê em Deus e tudo, eu respeito, mas eu creio, né, e creio abertamente que o Focus foi sim uma coisa de Deus, né? Deus me deu aquele carro, né? E é como se diz, né? Esses carros dessas idades, né, de 10 anos, 15 anos e tudo,
não é a gente que escolhe eles, galera, é eles que escolhem a gente, né? Então, assim, a conexão humano mais carro ali, eu com o Focus, é uma conexão muito maior que eu tive com o Golf, né? Eu nunca tive essa conexão com o Golf, né? E com o Focus não, eu sempre me senti somado lá dentro com ele, assim, sabe? Então, eu penso assim, por que não, né? Esse carro pode ser o carro da minha vida? Por que esse carro não pode ser o carro da minha vida? E eu tomei essa decisão, não é de hoje. Eu tomei essa decisão especificamente, acho que em 2019 para 20, né? Ali. Então, assim, é um carro assim que minha família amava, é um carro assim que todo mundo se sentia bem, é um carro assim que eu me senti somado, é um carro que eu me senti, sabe, uma conexão, né? E era um carro muito íntegro, a mecânica estava muito boa, né? Assim, e o Golf tinha vários problemas, né? O Golf tinha vários problemas mecânicos, o Focus não tinha um probleminha sequer. Assim, ele tinha, né? Tinha, lógico, né? Tinha um reservatório que não estava dos melhores dias, tinha barro, assim, no sistema de arrefecimento, né? Então, assim, precisavam de cuidados, né? Mas eram cuidados de boa comparados ao que eu teria que ter com um Golf, por exemplo, né? E é aquela história, né? Quando você tem quando o seu carro não tem problema, quando você só tem um problema só para resolver, é de boa. O problema é quando o problema se acumula, vai se tornando um problema, 3 problemas, 5 problemas, 7 problemas, e o problema se torna maior que você e a sua condição de pagar, né? E isso foi o que se tornou com o Golf, né? Com o Focus não, com o Focus eu sempre fui muito atento a isso, até porque o carro nunca me deu sinais de que vai dar um problema ou outro assim e vai se acumulando de um problema para 3, para 5, para 7 problemas. Então foi esse o fator que me fez chegar à conclusão de que o Focão é sim o carro da minha vida, o carro que eu quero ter comigo para todos sempre. Quando eu tiver meus filhos, eles vão ter os carros deles e tudo, e eu vou continuar tendo, se Deus me permitir, acima de tudo, né? Deus me dando bênçãos, Deus me dando condições, este carro vai entrar para minha vida, tá, pessoal? Então é isso, tá? É um vídeo bem, vídeo de 22 minutos aqui, né? Eu cronometrei tudo aqui, bonitinho. Mas é isso aí, galera, de coração, tá? A imagem, a mensagem assim, que eu quero passar para vocês. Sei que para alguns de vocês não veem muito assim para eu chegar a uma conclusão de longo alcance com um carro como nesse caso, né? Mas é uma decisão que eu tomei porque é uma decisão assim que me faz bem, sabe? Uma decisão assim que me faz muito, muito bem, tá? E é isso aí, pessoal. Assim, meu intuito aqui não é convencer se os meus motivos de ter o Focão para a vida toda são suficientes. Não, eu já tomei minha decisão. Isso é o mais importante, né? Minha decisão essa, já foi tomada há muito tempo. Estou aqui apenas notificando a vocês o porquê que tomei essas decisões, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E detalhe também, né? Como se diz, né? Infelizmente, é um carro que infelizmente não tem muito mais no mercado. Se eu vender esse Focus, eu não consigo achar um outro sedã guia manual igual esse novamente, né? Então isso também é um fator, só que isso é um fator de menos, né? Até porque eu não olho muito essa questão assim de pensar em ter outro, né? Porque cada Focus tem uma conexão diferente, pessoal. Queira ou não queira, todo Focus tem uma conexão diferente com o nome, tá? E essa é a conexão que eu tenho com o Focão, ela é diferente de qualquer outro carro que eu já pude ter em minha vida e vou ter com outro carro em minha vida também, tá? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um fortíssimo abraço a todos, tá? E falou. Esse é um vídeo especial 15 anos Focão, né? Claro que agora já é de 31 e tudo, né? Mas, enfim, né? Não vai deixar de ser 15 anos do Focão, né? Forte abraço, pessoal. Falou!